Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, convidá-los a participar conosco de mais esse culto, enquanto ainda estamos sem as reuniões presenciais, pelo menos nesses 3 primeiros domingos de maio, vamos continuar online. Queremos que você se reúna, ou sozinho ou com a família, que você possa estar participando desse culto e depois também compartilhando, para que outros também possam ouvir a palavra. Nós vamos fazer uma oração para dar início. Deus e Pai amado, fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, através da oração a Ti, do louvor, que realmente possamos ouvir a Tua voz, possamos participar do momento inspirativo e a Tua palavra possa dar instrução, direção, esperança, fé, cada coração que estiver ouvindo e participando. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje nós temos uma participação muito especial. Nós vamos então ouvir, damos início ao nosso culto, esse cântico especial. Emerson e da Alice. Fala pessoal, bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? A gente vai estar cantando um cântico aqui e o nome dele é Aleluia, né? A Alice vai estar me ajudando aqui, ok? Agradecemos aí a participação, irmãos tão queridos.
e realmente a gente possa ser edificado por essa música, essa letra tão bonita, né? E nós queremos falar hoje sobre esses tempos que nós estamos vivendo, né? Gostei muito dessa frase: tempos difíceis exigem mais esperança, fé. E de fato, né, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, tempo de muitas perdas, né, muitas mortes. Eu estou com 2 colegas pastores aí internados em UTI, orando pela cura deles. Já perdemos vários outros e isso nos traz muita tristeza, nos faz perceber que estamos vivendo realmente tempos difíceis, né? Crises, desemprego, igrejas fechadas, muitos lugares fechados, né? Todas as situações que a gente estava acostumado estão diferentes, né? Não era como pensávamos, né? E aí a gente realmente se pergunta como manter a esperança diante de um quadro que se mostra assim tão caótico aos nossos olhos, né? Como sobreviver a essa luta diária que vai consumindo a força da gente de maneira progressiva, como se fosse uma doença degenerativa, né? Como manter a esperança quando a gente achava que a pandemia seria só um ano, ou quando a gente achava que ia só mais um semestre, e agora nós estamos vendo que pelo menos até o final do ano deve continuar, porque pelas projeções aí, o governo mesmo disse que até o final do ano pretende vacinar todas as pessoas, né? Só com a vacinação completa da população que a gente poderia voltar à normalidade. Então, não existe a menor possibilidade de resistir às pressões do mundo sem o amparo de Deus. Somente quando se olha para o caos sob uma perspectiva de Deus, é que a gente encontra força para suportar determinadas situações e se consegue manter a esperança que dias melhores virão. E aquilo tudo vai passar, e apesar de não existir nenhuma perspectiva, as coisas vão melhorar ou vão mudar para melhor. Esta esperança que está sendo mostrada, né, que nós queremos mostrar na palavra de Deus, uma palavra de esperança, palavra que nos traga ânimo, né, que nos faça olhar para o futuro com essa perspectiva de fé e esperança. Porque, como a gente disse, né, em tempos difíceis, a gente realmente precisa de esperança e de fé. E eu quero falar hoje sobre esse tema usando um livro muito conhecido do Velho Testamento, que é uma história muito bonita, que é o livro de Ruth, né? E eu quero abordar esse tema: quando achamos que a solução é fugir para longe dos problemas. O livro de Ruth são 4 capítulos apenas, conta a história, né, de uma mulher, de uma família, e nós queremos meditar nesse livro hoje e no próximo domingo também continuar caminhando no livro de Ruth, aproveitando também a data da próxima semana, que é o Dia das Mães, para falar sobre essa extraordinária mulher, Ruth e Noemi. E eu quero então convidá-lo a ler no primeiro capítulo de Ruth, os primeiros 14 versículos do primeiro capítulo. Você tem a sua Bíblia, abra aí então no livro de Ruth, no capítulo 1. Você não está em casa agora ou não tem acesso à Bíblia, acompanhe conosco esta leitura que vamos fazer. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ver agora o próximo texto. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe
porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que estejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Até o verso 14, nós queremos então meditar nesse texto, trazer aqui algumas informações antes da gente entrar no tema, né? O livro de Ruth é uma história, né, de uma personagem. Aliás, são alguns protagonistas nessa história. Você vai encontrar Elimeleque, Noemi, sua esposa, Ruth, e mais à frente um personagem importante que vai entrar na história, que se chama Boaz. Esse livro data mais ou menos do século XII a.C., ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, esse livro foi escrito, ou seja, 3.200 anos atrás que essa história se passa. A palavra Ruth, no hebraico, significa amizade, e ela é moabita, né, da terra de Moabe. No caso da Bíblia, na nossa Bíblia, esse livro é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos, né? Você conhece a Bíblia, sabe que tem os livros Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos e depois os proféticos. Esse livro está dentro desse conjunto aí de livros históricos. Ele está entre Juízes e 1 Samuel, pois seus eventos transcorrem nos dias em que não havia rei em Israel e Deus levantava juízes para julgar o povo, para libertar o povo, para manifestar ao povo a sua palavra. Os eventos relatados no livro de Ruth abrangem um período de cerca de mais ou menos 11 anos, né? Do início do capítulo 1 até o final, capítulo 4, nós temos aí um período de 11 anos mais ou menos. Embora não possamos determinar exatamente quando eles ocorreram, mas a gente tem esse período aí que abrange a história. Moabe, para onde a Noemi e Elimeleque foram, é uma região, né? É uma região ali na Palestina, é uma faixa de terra montanhosa, que atualmente é o país chamado Jordânia. E ela fica ao longo da margem oriental do Mar Morto. Ou seja, quando você olha o mapa de Israel e vê lá o Mar Morto, localiza o Mar Morto, Jordânia estaria à direita do Mar Morto. A história de Ruth narra o drama de uma família que sofreu muito em meio à crise e também a decisões erradas, podemos dizer assim. A tragédia da família de Noemi, Elimeleque, se mostrou um palco perfeito para também Deus manifestar o seu poder e a sua fidelidade. A história de Noemi e Ruth é a história de todos nós. O Deus de Noemi é ainda o mesmo Deus que sempre traz esperança em tempos de crise para todos nós. Noemi viveu vários dramas, e entre eles o drama da crise financeira, das mudanças que ela passou com sua família e também da morte e da solidão. Perdeu o seu marido, perdeu seus 2 filhos. De todos esses, né,
todas essas situações, a gente pode até dizer que, de certa forma, tem muito a ver conosco hoje, né? Quantos estão aí se mudando por causa de questões financeiras, falta de trabalho, buscando trabalho em outros lugares. Essa semana mesmo passou uma reportagem, grande número de pessoas que estão ali na fronteira de México com os Estados Unidos, pegando a oportunidade para entrar nos Estados Unidos, e quando a gente viu aquelas imagens daquelas pessoas, vemos pessoas carregando tudo que tinham em algumas malas, algumas mochilas, algumas trouxas, postas aí para um outro país e talvez nunca mais voltar para sua terra. Quantos estamos também vivendo dramas aí de mortes, de perdas, né? Como Noemi. O primeiro personagem que o livro de Ruth nos apresenta é esse homem chamado Elimeleque, que é o chefe da família de Noemi. Diante da fome na sua cidade, Belém, que interessante que Belém significa casa de pão, Elimeleque escolhe fugir para Moabe e leva sua mulher e seus 2 filhos para longe da terra da promessa. Suas atitudes definem o quadro onde sua família sofrerá muito e podemos aprender muitas coisas com isso, né? Então vamos ao nosso tema e eu quero chamar a sua atenção então como primeiro ponto dessa história. Quando achamos que a solução é fugir para longe dos problemas, o primeiro ponto é fugir, é se afastar do plano de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê a história de Israel, a gente vê que aquele povo foi levado para aquele lugar. Eles saíram do Egito, eram escravos lá, ficaram 4 séculos ali como escravos. Depois Deus veio, se revelou a eles e através de Moisés os libertou, levou para a terra prometida. Com Josué eles entram, conquistam toda aquela terra, se instalam ali naquela terra e passam a viver ali sem rei. Deus levanta juízes, libertadores, mas eles não tinham rei. Eles tinham a lei do Senhor, eles tinham os preceitos do Senhor. Mas vem momentos de crise, momentos de fome, momentos de muitas vezes eles foram atacados por inimigos, tiveram que se unir para combater seus inimigos, e agora eles estavam enfrentando um período de fome. Então o texto nos diz que, no versículo 1, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. O texto não diz que é só em Israel que havia fome. Havia fome na terra, em toda aquela região, provavelmente eles foram privados, de alimento por causa das colheitas, por causa talvez da falta de chuva, prejudicou a colheita e prejudicou o alimento em uma sociedade eminentemente agrícola, que dependia da colheita e também não tinha as técnicas que nós temos hoje para preservar alimentos e para processar os alimentos para que eles durem mais tempo. E o texto diz em Juízes 21, 25, que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia mais justo. Ou seja, não havia rei, cada um tomava a sua decisão daquilo que ele achava mais certo. Nesse período de Juízes, a gente encontra um ciclo interessante que vai aparecer em todo o livro de Juízes. Nós vamos encontrar o ciclo de desobediência, crise e libertação. Ou seja, o povo desobedece a Deus, se afasta da lei do Senhor, passa a adorar outros deuses. Aí vem o castigo, vem a crise, vem fome, vem guerras, vem outras coisas. E aí o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, um libertador, e o povo volta a buscar ao Senhor e volta a ter paz de seus inimigos, volta a ter prosperidade. Esse ciclo vai acontecer várias e várias vezes no livro de Juízes. Aqui nós temos um pequeno parêntese desse ciclo, um período de fome, crise financeira, ninguém tem o que comer, se instala a crise, mudanças vão acontecer e aí eles vão fugir daquela cidade. Elimeleque acha que em outro lugar ele vai ter como alimentar a sua família. Mas só que acontece uma coisa interessante, quando nós fugimos, muitas vezes a gente tenta fugir dos problemas, e a gente quer fugir dos problemas, como eu coloquei aí, mas os problemas nos acompanham. Os problemas parecem que mudam com a gente, Então, fugir é um desejo de todo mundo, Eu já ouvi muitas vezes essa frase: ai, que vontade de fugir, deixar todos os meus problemas aqui, ir para um outro lugar que ninguém me conhece, que ninguém sabe nada da minha vida, para começar tudo de novo. Só que quando a gente faz isso, parece que os problemas também vão junto, A Tim Keller,
Tem uma frase muito interessante, é um pastor lá de Nova York, autor de vários livros. Ele disse assim: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Olha como que ele é profundo nessa frase. Eu vou repetir, para que você possa gravar no seu coração, na sua mente. Você não percebe que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Ou seja, quando acaba a comida, quando não tem mais emprego, quando não tem mais o que fazer, é que a gente vai perceber que Jesus é tudo que nós temos. Foi o que aconteceu com Noemi. Foram para outra terra, mas na outra terra também tinha problemas. E aí ela perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu tudo. Não tinha mais o que fazer. Segundo aspecto e segundo ponto que eu destaco aqui nesse capítulo 1 é que fugir é não confiar em Deus. Fugir é não confiar em Deus. Diz o texto: por isso o homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar nas terras de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque. Ele sai da terra, que como nós dissemos, a cidade chamava-se Belém. Belém é a casa do pão. Então, na casa do pão não havia pão, né? Como diz um ditado bem mineiro, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Eles estavam passando fome, passando necessidade, mas em nenhum momento o texto diz que eles resolveram fazer um jejum, buscar a Deus, fazer alguma coisa que pudesse encontrar uma solução, né? E a palavra Elimeleque também tem um sentido interessante, né? No hebraico, todos os nomes que começam com El se referem a Deus, que é o Elohim, né? Ou que terminam com El, como Daniel, Israel. E a palavra Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas, no entanto, ele resolve sair daquela terra onde Deus era o rei, porque havia ali uma teocracia, eles não tinham rei, porque Deus é que governava o seu povo. E ele resolve ir para uma terra distante, onde havia vários deuses, onde eles eram politeístas. Então, ali ele vai enfrentar solidão, ali ele vai enfrentar doença, e ali ele vai morrer. Então, as crises mostram a realidade sobre o nosso coração. É no momento de crise que a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e saber quem nós somos. É no momento de crise que nós vamos ser provados. É no momento de crise que os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres se revelam. É que o caráter aparece. É que a personalidade se mostra, né? Uns vão roubar, outros vão matar, outros vão orar, outros vão buscar trabalho, outros vão buscar a Deus, outros vão confiar e outros vão se desesperar e até mesmo se matar. Então, fugir não é a solução. Fugir é não confiar em Deus. Wayne Stiles, um outro pastor americano, ele escreveu o seguinte: Deus nos conduz de acordo com as necessidades do nosso coração e não de acordo com os nossos desejos. Ou seja, ele crê que Deus nos conduz. Ele não está dizendo que Deus não nos conduz. Deus nos conduz, mas de acordo com as necessidades do nosso coração e não de acordo com os desejos do coração. Então Deus está pronto a nos dirigir, né? Mas não a fazer aquilo que nós queremos. E terceiro e último ponto, eu quero destacar aqui: fugir agrava o problema. Fugir agrava o problema. Essa cena aí, essa imagem que nós temos aí, provavelmente, né, o desenhista colocou ali Elimeleque morto, sendo velado ali por Noemi, por suas 2 noras. Então, fugir agrava o problema. Eles se casaram, diz o texto, versículos 4 e 5, com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ela ficou ali mais de 10 anos, pelo menos, na terra de Moabe. Provavelmente os seus filhos se casaram nesse período. Depois de 10 anos, ela já não tinha mais marido e ela já não tinha mais filhos. E não tinha netos, né? Não tinha
não tinha descendência. Seus filhos morreram sem deixar filhos. Então, o que a Noemi enfrenta aqui? Enfrenta a morte, enfrenta a solidão. É o que nós estamos enfrentando no Brasil, né, com esse grande número de pessoas que estão morrendo por causa da pandemia, do Covid. Quantas e quantas pessoas estão aí morrendo sozinhas no leito de hospital, sozinhas na UTI, e quantas pessoas estão sepultando seus parentes queridos sem velório, sem nem ter tempo de chorar pelos seus mortos, né? Há um ditado aqui dos padres do deserto, que viveram em meados do século III, eles diziam o seguinte: não troque de lugar, mas troque de alma. Então, muitas vezes a gente acha que trocando de lugar, indo para outra cidade, para outro lugar distante, a gente vai resolver todos os problemas. Mas por que não resolve? Porque a nossa alma continua a mesma, o nosso coração continua. Então, daí esse ditado, né? Não troque de lugar, troque de alma. Uma alma que é tocada por Deus, ela pode transformar desertos em oásis. Então, nós vemos aqui que fugir não resolveu o problema, fugir só agravou, né, a situação. Mas há uma nota aqui no fim do texto de esperança, né, uma nota de esperança, de recomeço. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Versículo 6. O livro de Ruth revela como ela se transformou em um dos antepassados de Davi através da união com um familiar de seu ex-marido já falecido. Ela escolhe permanecer ao lado da sogra Noemi e voltar para Israel junto com ela. E por que ela resolve voltar, né? Noemi fica sabendo lá em Moabe, né? Naquela época não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, mas alguém trouxe a notícia, alguém falou: olha, está tendo alimento lá em Israel, está tendo comida, o pessoal está plantando e está colhendo. E ela fica sabendo disso e ela resolve voltar para a sua terra. Então o livro começa com essa triste notícia, com essa triste história, mas ainda no capítulo 1 a gente tem uma palavra de esperança e de recomeço, né? Não é uma história tão assim, que termina tão triste, né? Tão mal, né? Então eu queria desafiar você a ler o livro de Ruth, a aproveitar essa semana e ler esse livro. São 4 capítulos apenas. Eu não quero que você lê um versículo, não quero que você fique fazendo aquela leitura pontual de caixinha de promessa. Eu quero que você leia o livro. 4 capítulos você pode ler em 10 minutos. Faça isso todo dia, não custa nada. Leia todo dia o livro de Ruth. É uma das porções muito bonitas do Velho Testamento. Seu gênero literário é um gênero que inspira, né, uma história de amor, lealdade, né, confiança em Deus, e tem momentos maravilhosos nessa história. Então eu quero desafiar você a ler e reler esses 4 capítulos essa semana. E aí a gente vai meditar nesse livro, vamos voltar a ele. Semana que vem a gente tem aí domingo, Dia das Mães, e eu quero voltar a falar sobre Ruth, e quem sabe aproveitando essa data, a gente possa trazer também uma palavra sobre essa mulher, né, fantástica. Noemi e Ruth se tornaram realmente muito especiais pela sua história de superação. Então vamos concluir a mensagem de hoje, e eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para você pensar e refletir essa semana. Refletir e praticar. Primeira delas, você consegue ver as crises como parte do plano de Deus que podem ser usadas para fortalecer a nossa fé? Você tem conseguido ver isso nesse tempo de pandemia, desde março do ano passado? A gente está vivendo essa crise. Você tem visto isso? Você tem percebido que a sua fé tem se fortalecido no meio dessa pandemia? A segunda pergunta para você refletir: crises são excelentes oportunidades para ensinarmos nossa família a confiar em Deus. Você tem aproveitado essas oportunidades para ensinar
na sua casa, a sua família, reunir aí em torno da mesa, agradecer o cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você está vivo já é uma grande bênção, né? Resultado realmente do cuidado de Deus. E terceira pergunta para a gente refletir. Você está fugindo dos problemas ou está enfrentando problemas? Não importa o quão longe você está, Jesus te convida para voltar e recomeçar. Volte, Jesus quer te ajudar. Essa terceira reflexão é para aqueles que, de fato, estejam distantes de Jesus, aqueles que fugiram, aqueles que foram para Moabe, aqueles que, quem sabe, deixaram que essa pandemia abalasse a sua fé, aqueles que estão perdendo a confiança em Deus, aqueles que estão sem vontade de orar, sem forças para confiar. Então, o meu desafio volte para Jesus, recomece, faça como Noemi, ela ouviu falar que Deus estava lá, que a sorte do povo havia mudado e ela resolve voltar. Ela toma uma decisão, ela se levanta, junta suas coisas e volta. Então, é isso que eu quero desafiar. Se você tem sido abalado, se você tem sofrido com pandemia, quem sabe até perdeu algum ente muito próximo, está revoltado com Deus, revoltado com a vida, está triste, coração choroso, amargurado, eu quero te convidar para voltar e recomeçar. Voltar a confiar em Deus, a entender que nessa crise Deus quer te ensinar, Deus quer que você volte para Ele. Tá? Vamos ouvir mais uma música, depois a gente volta para a oração e a bênção. Fala pessoal, estou cantando um cântico aqui, e o nome dele é Grande. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Emerson.
Deus abençoe sua vida, sua família. Dando um abraço aí para a Alice, agradece a participação dela conosco no culto de hoje. Vamos orar e depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Deus e Pai amado, obrigado pelo livro de Ruth que nos ensina, que nos inspira, mesmo escrita 3.200 anos atrás, é uma história muito cativante, pois fala realmente de uma pessoa que confiou no Senhor e resolveu voltar para casa, voltar para a sua terra, para o seu povo, para o seu Deus. Que a gente possa aprender, ó Pai, com a vida de Ruth, a vida de Noemi, que a gente possa voltar a confiar plenamente no Senhor, no teu cuidado, apesar de muitas vezes nos sentirmos abandonados, vivendo nesse país em que a pandemia está realmente aumentando a cada dia, levando muitas pessoas que amamos e consideramos. Ó Pai, tenha misericórdia e abençoe para que a vacinação possa avançar, possa aumentar a quantidade, que a gente possa conseguir adquirir mais, os nossos laboratórios produzir mais, e assim a gente possa vencer essa pandemia com a tua bênção, com a tua graça, Pai. Abençoe as famílias, fortaleça o coração de cada uma, Pai. Não deixe que a gente perca a fé, perca a esperança, mas ajuda-nos a confiar no Senhor. E eu te peço, ó Pai, pelo sustento financeiro, pelo alimento à mesa. Senhor. Muitos estão passando fome, muitos não têm recursos, não têm onde recorrer, onde bater para pedir ajuda. Nós possamos estar abertos a ajudar esses irmãos, que a tua igreja também possa ser sensível a essas necessidades e ajudar aqueles que precisam, ó Pai. Ajuda-nos a levar alimento, a levar também palavra de consolo e de esperança para todos aqueles que estão passando por dificuldades. Assim como Noemi saiu da sua terra porque estavam passando fome, temos muitas pessoas também, ó Pai, saindo aí de porta em porta pedindo alimento. E o Senhor possa atender a cada uma e que nós possamos ser o instrumento em tuas mãos para ajudar essas pessoas. Derrame a tua graça e abençoe nosso povo e ajuda-nos, ó Pai, dando-nos esperança e fé nesse momento de crise. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar então com a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e abençoe a todos nós, abençoe o país. Boa semana. Paz.